Meus amados irmãos, quando nós olhamos o texto de Mateus 18:1, nós temos essa descrição do evangelista Mateus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Nosso tema é oração. E eu comecei com essa palavra. Nós não vamos ler a parábola, é só esse verso que eu destaquei. Hoje não será uma pregação, um sermão expositivo, ele será temático. Mas eu comecei com esse texto para você perceber que Jesus, ele chama os seus discípulos, ele não está falando simplesmente para a multidão, e ele conta uma parábola, mas ainda que você saiba ou não a parábola, o que eu quero que chame a sua atenção é que o objetivo de Jesus era mostrar-lhes que eles deviam, é um dever, orar sempre e nunca desanimar. Meus amados irmãos, Jesus é o nosso Salvador e Jesus é o nosso Mestre. Ele é Salvador porque Ele resolveu o nosso maior problema. A gente tinha uma condenação eterna. Nós estávamos condenados ao sofrimento eterno, mas Ele veio para resolver essa situação. Por isso Ele nos salvou. Por isso nós damos como título a Jesus o nosso Salvador. Mas Jesus é também, ao mesmo tempo, o nosso Mestre. Porque, além de ser o nosso Salvador, Ele esteve entre nós, literalmente como um ser humano de carne e osso. E com isso, Jesus nos ensinou a viver. Guarde isso. Ele é nosso mestre, porque Ele se tornou um de nós e nos ensinou a viver. Agora, olha que interessante. Segundo Jesus, esse Deus que se fez homem, para nos ensinar a viver, para nos salvar, segundo Ele, para você ter vida verdadeira, é necessário você orar sempre e nunca desanimar. Em versões mais antigas, como que é a palavra? Esmorecer, né? É isso. Isso parece simples quando você é um novo convertido. Você conhece o Evangelho, você está encantado, você está no primeiro amor. Você fala, tudo que eu quero na minha vida durante as horas do meu dia é falar com esse Salvador, falar com esse Mestre, e você está sedento de ouvir a voz dele, e você sabe que isso é possível por meio da palavra, então você lê, você literalmente come a Bíblia, você literalmente no sentido de consumir todo o seu conteúdo, e você literalmente deseja orar, falar com Deus. Você foi transformado, você foi restaurado, você foi salvo. Você compreendeu que a sua vida não é apenas uma vida física, mas existe uma vida espiritual. E nessa vida espiritual você estava condenado, mas Jesus te salvou. Oh, glória, aleluia! Você tem uma vida de oração pujante. Parece simples, mas não é tão simples. Segundo Bill Hybels, que eu utilizo bastante nessa reflexão, um livro dele que se chama Ocupado Demais para Deixar de Orar, esse é o título do livro. Segundo Bill Hybels, a oração é uma atividade contrária à nossa natureza. Por isso nós temos tanta dificuldade em orar. Para refletir comigo. Desde quando nós nascemos, na nossa cultura, na sociedade que nós estamos inseridos, não importa se você mora num grande centro, num médio centro como o nosso, ou numa zona rural, não importa. Desde que nós nascemos, nós aprendemos algumas regras sobre a vida. E algumas dessas regras são
do tipo, você precisa ter confiança em você mesmo. Isso é importante para a sua vida, para a sua carreira, para a sua família. Outra, você precisa se esforçar ao máximo. Você precisa lutar. Você precisa ter a sua independência, a sua autonomia. Isso depende de você. Confie em você. Há um poder grandioso dentro de você. Você pode transformar a sua vida, o seu corpo, a sua vida financeira, a sua família. Você pode tudo. É isso que nós aprendemos desde que nós somos crianças. E sabe por que a oração ela é contrária a essa nossa natureza? Porque a oração desafia isso tudo. A oração é um ataque à nossa autonomia humana. O que eu quero dizer com isso? Esse senso de que eu posso, eu consigo, eu sou forte, eu vou lutar, deixa comigo. A oração ataca isso tudo. A oração é uma crítica à nossa tentativa de nós sermos autônomos. Eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais de igreja, eu não preciso mais dos meus pais, eu não preciso mais, seja do que for. Eu sou autônomo. A oração é humilhante. A oração ela é humilhante porque ela expõe as minhas fraquezas. Por mais que eu me sinta vitorioso, por mais que vá tudo bem nos meus estudos, tudo bem na minha carreira, tudo bem na minha empresa, tudo bem na minha saúde, a hora que eu fecho os olhos para orar, eu lembro que eu estou diante de um Deus todo-poderoso, santo, santíssimo, perfeito, excelente nos seus atributos. E isso me humilha, mesmo que eu me sinta o melhor dos seres humanos. A oração grita no meu coração de que eu não posso fazer tudo sozinho. Meus amados irmãos, as pessoas que têm mais dificuldade com a oração são aquelas pessoas que são chamadas na sociedade de pessoas engajadas. Aquelas pessoas que têm metas, objetivos, aquelas que gostam de ir à luta, aquelas que gostam de arregaçar as mangas, aquelas que são determinadas. Talvez seja o seu caso. Eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que você tem mais dificuldade em orar, porque para essas pessoas, a oração nas palavras de Bill Hybels novamente, é uma interrupção irritante. Eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso correr, eu preciso pagar as contas, eu preciso me desenvolver nessa área, eu preciso fazer esse curso, eu preciso cuidar disso, eu preciso cuidar daquilo. Ai, que chato ter que parar a minha vida tão agitada, tão planejada, para me prostrar de joelhos ou fechar os meus olhos. Parar tudo. Que coisa irritante. Por isso, numa sociedade de pessoas que cada vez mais são agitadas, cada vez mais correm no dia a dia com tudo, cada vez mais nós vemos pessoas com dificuldades em relação à oração. O curioso, e o que eu vou dizer agora vale também para esse perfil de pessoas, é que quando nós estamos desesperados, nós oramos. Isso é extremamente curioso. Porque eu me sinto autônomo, eu me sinto independente, eu arregaço as mangas, eu vou à luta, eu vou lá, eu consigo, mas em algum momento, isso é inevitável, na vida de todo ser humano, em alguns momentos, no plural, bate o desespero. E a pessoa que tem uma consciência de Deus, da existência de Deus, do poder de Deus, do que Deus pode fazer na vida dela, nesse momento a pessoa busca a oração. Quando nós achamos que nós não podemos seguir em frente diante das nossas dificuldades, pode ser a morte de uma pessoa muito querida, pode ser a área financeira que vinha muito bem, mas agora foi abalada, eu fiquei desempregado, eu perdi o meu negócio, minha empresa não vai bem, eu estou no vermelho, eu estou com dívidas, pode ser um problema no meu casamento, puxa,
Agora eu perdi o controle. Eu arregacei as mangas, eu me esforcei para conquistar algumas coisas da minha vida, mas eu esqueci do meu casamento, eu esqueci dos meus filhos. Agora eu estou perdendo a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Eu estou perdido, eu estou desesperado, eu estou desesperada. Normalmente a pessoa ora. Por que nós fazemos isso, meus amados irmãos? Porque é exatamente na oração, durante a oração, que Deus nos diz assim: calma, calma, Marcelo, não tema, eu posso resolver isso para você, apenas confie em mim. É na oração que Deus fala isso para mim, porque a oração, eu quero que você entenda esse ponto, não é que a oração é uma revelação especial, não, a oração nos leva a refletir nas promessas de Deus. Sem oração, eu não vou refletir. Eu posso até ler a Bíblia religiosamente. Fiz um pacto 2018, pastor, peguei lá um calendário de leitura da Bíblia. 2018 vai ser o ano que eu vou ler a Bíblia 10 vezes. Joia? Mas sem oração, seria o equivalente a você ler 10 vezes a história da Branca de Neve e os 7 anões. Porque é a oração que vai transformar essa letra fria em espírito vivo na tua vida. Sem oração isso não é possível. Como a gente destacou domingo passado na ordenação do reverendo Neto, o texto de Deuteronômio 31 que vai aparecer aí para vocês. Na oração Deus nos lembra coisas desse tipo: não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, Ele vai com vocês, Ele nunca os deixará, Ele nunca os abandonará. Meus amados irmãos, se eu estiver desesperado, seja qual for o motivo de saúde, eu recebi um diagnóstico, eu vou morrer daqui 3 meses. Dificilmente sem oração eu vou lembrar de uma verdade como essa, que Deus apresentou a Moisés, a Josué naquele contexto, mas que é para a minha vida também. É Deus falando: olha, não tenha medo, por que você está apavorado? Eu sou o seu Deus, eu estou com você, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Nossa crise com Deus é que às vezes a gente pensa que Ele não nos ama. A gente canta, a gente lê, a gente sabe que Ele nos ama. Mas quando surge um probleminha na nossa vida, a gente pensa assim: Deus, se o Senhor me amasse mesmo, se o Senhor me amasse para valer, o Senhor não permitiria que isso acontecesse. Mas Deus nunca nos prometeu isso. Ele prometeu que sempre estaria conosco. Ele prometeu que a gente não precisava temer, mesmo diante das circunstâncias difíceis. Ele prometeu que nunca nos abandonaria. Ele nunca ia pular do barco. Em breve, talvez em uma série de mensagens, eu vou apresentar para vocês uma reflexão do texto de Jonas e o texto de Jesus e os discípulos na tempestade. Mas só uma equivalência aqui, rapidinho. É uma tempestade. O barco está naufragando lá no texto de Jonas e no texto de Jesus e os seus discípulos. Jonas se joga no mar. Jesus permanece no barco e acalma a tempestade. Jesus tem poder para acalmar a tempestade. Sem Ele, eu me lanço no mar e eu desejo... O lançar do mar de Jonas foi uma tentativa de suicídio. Ele acabou não morrendo, mas foi a tentativa. Eu me suicido na minha vida quando eu esqueço que Jesus está na tribulação, nas circunstâncias difíceis comigo. Então, meus amados irmãos, se nós não orarmos, mesmo conhecendo textos como estes, a gente conhece, a gente sabe, esse texto aí eu conheço, já vi várias pregações sobre ele. Se nós não orarmos, esses textos não vão fazer sentido para nós. É como diz um autor, a oração, entendam isso no sentido figurado, tá? É como que libera o poder da ação de Deus.
Eu estudo a Bíblia, eu sei as coisas de Deus, eu conheço a graça de Deus, eu conheço o amor de Deus, mas é a oração que é aquele botão assim, pum, para isso tudo fazer sentido na minha vida e eu viver o Evangelho. Sem oração não é possível. E aqui, exatamente aqui está o nosso problema com a oração. Às vezes nós sabemos mais a respeito da oração do que praticamos a oração. É interessante nós pensarmos qual a recompensa que eu vou ter. Tá bom, pastor, eu entendi, eu preciso orar, mas pastor, vamos ser claros, qual a recompensa que eu vou ter se eu parar tudo na minha vida e me dedicar à oração? O que vai acontecer? Eu vou ter a satisfação de chegar no final do meu dia, naquela lista de tarefas que eu coloquei assim, comprar pão, ir na papelaria, papapá, fazer aquele exame, pegar o resultado, oração. E aí no final do dia eu dou um check assim, joia. Comprei pão, fiz os exames, fiz tudo que eu tinha que fazer, também orei. É essa satisfação que eu vou ter? Não. Não é simplesmente a conclusão de uma atividade diária. Tá bom, pastor, então eu sei qual vai a recompensa. Deus é um Deus de milagres. Nós temos visto na vida aqui da igreja, tantas pessoas que a gente coloca em oração, às vezes casos assim impossíveis para os seres humanos resolverem, e Deus age. Então, eu vou orar, porque Deus é um Deus de milagres. Sim, você vai orar por causa disso. Testemunhar os milagres de Deus é algo sensacional, mas ainda não é a maior recompensa que você tem da oração. A maior recompensa que você tem é a diferença que a oração vai proporcionar no seu relacionamento com Deus. Pastor, eu estou na igreja há um tempão e olha, pastor, ultimamente eu ando meio frio, eu ando meio cabisbaixo, eu ando meio chateado. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Só a oração, meus amados irmãos, vai proporcionar o seguinte: eu e Deus termos intimidade. Essa é a maior recompensa da oração. Eu falar com Deus, eu ouvir Deus. E meus amados, você quer conhecer a Deus? Eu adoraria conhecer bastante Deus. Você não precisa fazer seminários, 5 anos, 4, né? Em Campinas são 4 anos em seminário presbiteriano, não. Não precisa ir para o Martin Butzer também, não. Você não precisa fazer dezenas de cursos sobre Deus, assistir centenas de vídeos no YouTube sobre Deus, ler dezenas de livros sobre Deus. Não. Na verdade, para conhecer a Deus, você não precisa fazer nada. Basta você diminuir o ritmo da sua vida e orar. Vou repetir. Porque o orar você já esperava que eu fosse falar. Mas diminuir o ritmo da sua vida, talvez você não esperasse. Meus amados irmãos, sim, para orar, nós temos que parar de fazer tantas coisas. É impressionante. Como diz uma pessoa, vai aparecer aí para vocês. Eu não pesquisei a fundo quem é o autor dessa frase, mas eu posso pesquisar e trazer essa resposta em outro momento para vocês. Mas foi dito o seguinte, está escrito errado ali, é quando, tá? Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Você olha para a sua agenda, fala, nossa, o que eu tenho que fazer amanhã? Meu Deus, olha só meu dia, eu já vou começar assim, depois não vou nem conseguir almoçar direito. Acho melhor eu comer só um salgadinho amanhã, depois à tarde já tem esse outro compromisso aqui, eu preciso fazer compra, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer isso. Quanto mais cheia for a sua agenda,
mais tempo você deve dedicar à oração. Porque, meus amados irmãos, quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Quando nós oramos, não somos nós que trabalhamos, Deus trabalha. Agora uma perguntinha. Quem você acha, baseado nessa frase, que trará um resultado melhor? Você ou Deus trabalhando? Se você acha que é Deus, dedique-se à oração. Obviamente, nós estamos dizendo que você vai orar e não fazer nada. Então tá bom, pastor, amanhã eu vou orar, depois eu vou para casa, vou fazer uma pipoca, pegar um guaraná, ligar a televisão e assistir sessão da tarde ou Netflix enquanto Deus trabalha. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo, nós não, né? A própria palavra. Estamos dizendo que a oração significa um esforço da nossa parte, é contra a nossa natureza, mas para que Deus haja em nossas vidas de forma especial. Como diz Eugene Peterson, não está aí na tela não, orar nos coloca dentro daquilo que Deus está fazendo. Eu tenho uma lista de coisas para fazer, muitas delas, eu diria a maioria, relacionadas à minha vida esta semana. Joia, quando eu oro, eu tiro o foco das coisas que eu tenho que fazer e eu coloco o foco nas coisas que Deus está fazendo. Você acha que isso muda o meu dia? Certamente. Transforma a nossa perspectiva da vida. Uma pergunta que eu poderia fazer para aprofundar essa reflexão é: você está cansado de correr tanto? Pastor, o senhor tem razão. Nossa, 2017 foi terrível, 2016 já tinha sido complicado, teve muitas coisas boas, mas essa correria está acabando com a minha saúde, está acabando com várias coisas da minha vida, e eu não vejo o resultado, eu sempre tenho muitas coisas para fazer, e não colho assim os frutos correspondentes a tantas coisas que eu faço. Está cansado de correr tanto na sua vida? O que Deus quer oferecer a você é a paz. A paz que só Ele proporciona. Deus não quer te oferecer correria. Olha, seja meu discípulo e se prepara que a sua agenda vai dobrar de compromissos. Não. Jesus quer te oferecer paz. E o meio que isso acontece, a forma que isso acontece, é a oração. Por meio da oração, Deus nos concede paz, porque é você ter um relacionamento íntimo com o Deus da paz. Imagine você ser amigo, você ter uma amizade, um homem, uma mulher, enfim, alguém que é um guerrilheiro. E aí você começa a ter intimidade íntima, relacionamento íntimo com essa pessoa. Sua tendência natural é você começar a se tornar propenso a ter a mente de um guerrilheiro também. Mas se você se relacionar com uma pessoa de paz, uma pessoa pacífica, e ter intimidade com essa pessoa, convívio diário com essa pessoa, a sua tendência natural é você se tornar uma pessoa também pacífica. Deus nos chama e Ele quer nos dar a paz dEle. Agora, olha que curioso. Vamos pensar, eu vou esbarrar na filosofia aqui, mas é rapidinho, só para a gente refletir. O que garante a nossa paz? Assim, eu já falei, Deus nos proporciona isso, mas tira a perspectiva de Deus por um instante. O que me daria paz na vida hoje? Se eu pudesse fazer todas as coisas, o quê? O que traria paz é eu ter o poder, grave essa palavra, o poder sobre os meus problemas, o poder de fazer qualquer coisa. Então, na área financeira, eu tenho poder. Na área da minha saúde, eu tenho poder. Na área da minha família, eu tenho poder. Muito bem. Eu quero dizer para você nesta manhã é que pessoas buscam a oração porque sabem que o poder de Deus flui por meio da oração. O que eu quero dizer é que
o poder de Deus nos é transmitido, revelado, ele age de forma especial na vida das pessoas que oram. Como você sabe disso, pastor? Olhando a vida das pessoas. Deus é misericordioso, é gracioso e abençoa todas as pessoas, principalmente, especialmente os seus discípulos. Mas é fato, e talvez você conheça pessoas, e você pode chegar a essa mesma conclusão, é fato que existem pessoas que nós identificamos, reconhecemos como pessoas mais piedosas, pessoas que se aproximam mais de Deus por meio da oração. E não é difícil identificar como essas pessoas, elas lidam de forma diferente com a vida, como elas têm mais paz e como, consequentemente, elas demonstram ter mais poder. Porque, vejam bem, eu não estou dizendo que há poder na sua oração, não é isso. Mas a oração nos conecta com um Deus Todo-Poderoso. E o poder de Deus pode transformar as circunstâncias. Eu estou começando 2018 e eu não estou vendo luz no fim do túnel. Deus pode transformar com o seu poder as circunstâncias da sua vida de uma forma que você nem imagina, inesperadamente. Ele pode transformar os meus relacionamentos. Ele pode me ajudar nas minhas lutas diárias. Deus pode curar os meus problemas físicos. Nós vimos um testemunho disso aqui, domingo passado, desse púlpito. Deus pode curar os meus problemas psicológicos. Deus pode remover as dificuldades conjugais. Deus pode suprir todas as necessidades financeiras da minha vida, da minha família. Ele pode todas as coisas. E é a oração que me conecta com esse Deus Todo-Poderoso, meus amados irmãos. Todos nós estamos suscetíveis a essas coisas que eu mencionei aqui. Poder e paz. Paz e poder. É isso que Deus quer proporcionar para você em 2018. Olha o que ele diz no Salmo 29, verso 11. Ou melhor, o salmista diz a respeito de Deus. O Senhor dá força, olha aí, força, poder ao seu povo. Não só isso, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Só Deus pode fazer isso. Nós vimos durante a ordem de culto, agora há pouco, você que está ouvindo esse áudio agora, dá uma olhadinha lá em Êxodo 17, nós vimos o texto de Moisés, Josué, ali no meio da guerra com os amalequitas. No meio da guerra, eu já preguei sobre esse texto, então quero só dar uma palhinha aqui, tá? No meio da guerra, Moisés estende os braços para o céu, que é o símbolo de você levar o seu problema ao Senhor, que é o símbolo da oração. E aí a força da batalha muda. Os amalequitas ficam enfraquecidos, o povo de Israel se fortalece. Sabe aqueles filmes de batalhas campais, que você vê uma multidão aqui num terreno, normalmente é um gramado assim, né? E uma multidão de guerreiros aqui, e então eles se confrontam, e às vezes a guerra está mais para cá, porque essa força aqui de batalha está empurrando, às vezes a guerra muda e esse povo começa a reagir. Tenha isso em mente, só que não é ficção, é real, aconteceu. O povo de Deus aprendeu, naquele episódio, naquela batalha, que eles precisavam manter os braços erguidos, símbolo de dependência de Deus, símbolo da oração, se eles quisessem a intervenção de Deus na vida deles. Grande aprendizado para nós. Em nossas batalhas diárias, não é diferente, meus amados irmãos. O poder de Deus é liberado por meio da oração. Vou repetir, o poder de Deus é liberado por meio da oração. Não porque a oração é poderosa, mas porque Deus é poderoso. E a gente passa a ter intimidade com Ele. Quando você começar a orar com determinação, convidando Deus a se envolver nos seus problemas, fala, Deus, Senhor,
eu estou há 6 meses lutando nessa área da minha vida. Mas com determinação, de coração, você fala, Deus, me ajuda, Deus. Eu sei que eu já fiz outras orações, mas elas foram meio religiosas, foram meio boca para fora, meu coração não estava conectado com o Senhor. Agora, Senhor, eu percebi que eu preciso de Ti. Deus, eu clamo ao Senhor, se envolva, Deus, se envolva nesse problema na minha vida. Se um filho teu te procurasse, clamando, chorando, dizendo, papai, mamãe, eu não sei mais o que fazer. Se envolva nessa área aqui da minha vida, eu preciso da sua ajuda. Você, pai, mãe, tio, avô, avó, você iria ajudar? Aí eu pergunto, existe a possibilidade de Deus não se envolver diante de uma oração sincera assim? Não. Não existe a possibilidade de Deus não se envolver. Por isso, meus amados irmãos, como que Deus se envolve? Ele passa vou dar só alguns exemplos. Ele passa, por exemplo, a nos dar sabedoria. De repente a gente estava meses, anos de nossas vidas, faltava sabedoria, faltava ideia. Você precisava ter uma ideia. De repente a ideia surge, não foi do nada. Você pediu, Deus te deu essa ideia. Deus te tornou sábio. De repente a coragem, você não tinha coragem para tomar uma decisão, de repente a coragem aparece. De repente confiança, perseverança, paciência. De repente Deus proporciona para você nesse início de 2018 uma mudança de atitude. Eu tenho lido e pesquisado muito sobre os nossos hábitos e o poder do hábito. De repente você fala, Deus, até sobre oração, que é o que eu estou fazendo agora, Deus, eu preciso mudar os meus hábitos. Deus, eu estou entendendo nessa manhã, aqui na igreja do Jardim América, que eu preciso orar mais. Deus, se envolva nesse assunto. Deus, me ajuda. Porque eu nunca fui de orar, não, para valer. Ou eu já fui há algum tempo, mas eu me perdi e eu preciso voltar a esse bom hábito. Ou quem sabe, é você pedir assim, Deus, se envolva na saúde dessa menininha aqui que está na UTI. Deus, muda as circunstâncias. Deus, faz um milagre. E depois você espera e contempla os milagres de Deus. Aí vão aparecer os médicos e vão dizer coisas do tipo, orações respondidas são meras coincidências. O importante é você ter fé em alguma coisa. Ontem eu postei um vídeo de apologética lá na rede social. E hoje de manhã eu vi lá a resposta de uma pessoa. O importante é acreditar em alguma coisa. Depois eu respondo. Mas o ponto aqui é, como alguém já disse, é um pastor anglicano, ele diz assim, é impressionante quantas coincidências ocorrem quando alguém começa a orar. É impressionante. É tudo coincidência, né? Nossa. Meus amados irmãos, principalmente irmãs, se nós olharmos, eu acho que nós estamos atuando fortemente no WhatsApp aqui da igreja há 2 anos. Acho que foi 2016 que a gente começou, 2017 o ano todo. Se nós tivéssemos o trabalho de pegar todo o histórico de mensagens, todos os pedidos de oração, todos os motivos que a nossa igreja intercedeu, só nos últimos 2 anos, não vou nem pegar os 32 anos da igreja, só nos últimos 2 anos, nós vamos ficar abismados. O
que Deus tem feito no nosso meio, mesmo quando as circunstâncias mostram o contrário. Curas, milagres, restauração de famílias, restauração financeira, de negócios, em todas as áreas, restauração espiritual, mas especialmente milagres. O problema, e aqui eu parto para a nossa conclusão, é quando nós não queremos Deus agindo. Isso é possível, pastor? Quando que alguém não quer Deus agindo na vida dele? Nós não queremos que Deus haja nas nossas vidas quando nós... tem em mente a ilustração de Moisés lá no texto de Êxodo 17. Quando nós literalmente colocamos as nossas mãos no bolso. E dissemos para nós mesmos, ou mesmo para Deus e para as outras pessoas, obrigado, valeu, eu sei que você pode me ajudar, mas eu não quero. Eu posso lidar com os meus problemas sozinho. Meus amados irmãos, mesmo pessoas crentes podem agir assim em suas vidas, em alguns momentos de suas vidas. A consequência, você passa a ter aquela desagradável sensação de que o curso da batalha mudou. Parece que agora na sua vida tudo está sendo contra você. Você começa a se sentir impotente, você se achava. E aí você começa a se sentir impotente, você fica abatido, as pessoas olham para você e falam, essa pessoa está abatida. Você se sente e é de fato humilhado. Você é derrotado por um mundo que não tem piedade de você. Mas você achou que você conseguiria sozinho. A oração é a chave. Isso é uma boa ilustração. Vários autores usam essa ilustração. A oração é a chave para você ter intimidade com Deus, ter acesso ao descanso, à paz que só Ele pode proporcionar e ao poder que só Ele tem. Eu quero destacar a Bíblia para você nessa conclusão, tá? O Senhor está esperando você chamar a Ele. Você faz isso por meio da oração. Ele está esperando porque Ele te ama. Olha o que diz o Salmo 145, 18. O Senhor está perto, como a gente cantou há pouco, de todos que o invocam. Oração. De todos os que o invocam com sinceridade. Pastor, então é só chegar em casa, pegar lá uma oração lá e pronto. Como assim uma palavra mágica? Não, a gente não está falando de pensamento positivo. A gente está falando de uma regrinha, de uma tarefinha que você faz e aí um poder ilimitado vem sobre a sua vida. Não. O Senhor vai agir assim quando você o invocar, quando você buscar a presença dEle com sinceridade. Ele estará sempre por perto. Ele está sempre por perto de qualquer jeito, mas o que o salmista quer dizer aqui, Ele estará perto de forma especial, cuidando. Então nada de mal vai acontecer na minha vida, se eu fizer isso eu não vou perder o emprego. Provavelmente você vai perder. Mas Deus vai te ajudar a você compreender como isso pode ser sensacional para a sua vida. Deixe. Eu dei risada porque eu me identifico. Deixe de ser ansioso, ansiosa na sua vida em 2018. Isso é bonito de dizer, né? Todo mundo sabe disso. Mas como? Me diz aí como? Não preciso te dizer. Paulo já nos disse Deus nos disse por meio de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma. Joia, bonito. Todo mundo quer não viver ansioso. Mas espera aí, a Bíblia não tem nada de prático, né? Não me diz como. O que eu tenho que fazer para não viver ansioso? Outro dia eu estava com o meu cardiologista e ele me fez a seguinte pergunta. Reverendo, ele sabe que eu sou pastor, né? Reverendo, o senhor não é uma pessoa ansiosa? Aí eu falei,
doutor, me defina a ansiedade. Aí ele começou, bom, uma pessoa ansiosa é uma pessoa, e aí ele começou. Aí ele falou assim uns 10 minutos do que é uma pessoa ansiosa. Quando ele estava lá para o quarto minuto, eu já estava assim com a cabeça para ele. Se ansioso, segundo a medicina, é isso aí que o senhor está falando, eu sou sim, e bastante. Não à toa meu colesterol está na altura, está nas alturas, por isso que eu estava no cardiologista. Mas qual é a solução para a minha vida? Qual é a solução para a sua vida? Se você é ansioso, se você não é, pode cortar essa parte. Tá? Em tudo, pela oração e súplicas. E não esqueça de ser agradecido também nas suas orações, com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Como assim? Eu não tenho que... Então, meu colesterol está alto, não é só eu controlar a minha dieta, eu fazer mais exercício? Não, isso tudo é muito bom, mas olha, não vai resolver não, se o problema for no coração. O cardiologista não tem essa solução. Deus nos apresenta essa solução. Oração e súplica. E olha o que acontece. Parece que a gente já falou sobre isso hoje, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. Pastor, joia, o senhor já fez 2 faculdades, pós-graduação, o senhor já trabalhou no meio secular. O senhor consegue explicar isso assim de forma racional, para mesmo um não cristão entender? Minha resposta é não. Porque isso é algo espiritual. E Paulo está dizendo isso. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Guardará o quê? O coração. É um problema de coração. Guardará o que mais? A sua mente. É um problema de mente. Guardará como? Em Cristo Jesus. Parece difícil, mas é simples. Ore. Mateus 7, 7. Olha como é simples. Jesus está dizendo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Imagine se fosse um guru de autoajuda, dando essas palestras motivacionais, você pagou R$5.000 para ouvir o cara, aí o cara fechou um auditório assim, igual a gente está aqui, tem um telão legal, tem uma música envolvente, tem umas luzes piscando, até dá para fazer isso, mas não faz não. E aí o cara fala para você, olha, peça que será dado, busque, você vai encontrar o que você precisa, bata, a porta será aberta para você em 2018. Aí você olha para aquele cara e fala, pô, ele conquistou bastante coisa na vida dele, ele é bem financeiramente, tem uma família bonita, pelo menos nas fotos, viaja o mundo todo, eu quero ser como esse cara e eu vou fazer isso. Só tem um problema, esse cara não tem poder nenhum para proporcionar isso na sua vida. Agora, quem está dizendo isso daqui, que nós estamos lendo, é Jesus Cristo. Este tem poder. Este é sobrenatural. E ele fala. Quando ele fala, lhe será dado, é porque ele sabe que ele pode dar. Mas peça. Quando ele fala, vocês vão encontrar, é porque ele pode fazer você encontrar. Mas busque. Quando ele fala, a porta vai ser aberta, é porque ele pode abrir as portas, literalmente. Mas, batam, né? Não é assim, é batam na porta, no caso. É. Em 2018, pare de confiar em você mesmo. Pare de confiar nas coisas que, eu vou fazer, este é o ano da vitória. Se eu agir assim, no final do ano, desculpa de ser um pouco pessimista, no final do ano você vai estar do mesmo jeito que você terminou o ano passado.
talvez pedindo socorro, de novo. Como o nosso texto-chave desse culto, Salmo 40, vai aparecer aí para vocês. O salmista diz: eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Aonde você está colocando a sua esperança para esse ano? A palavra de Deus nos orienta a colocar no Senhor. E aí ele diz o que aconteceu. Ó, ele se inclinou para mim, uma linguagem poética, e ouviu o meu grito de socorro. Para você não estar gritando por socorro de novo no final do ano, você precisa agora começar a colocar a sua esperança no Senhor. E ver, e presenciar, Ele se inclinar para você, Ele te ouvir. Em outras palavras, colocar em prática a sua fé, crendo, Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, Jesus falando, se crerem. Vocês estão quase dormindo, né? Leiam comigo esse verso aí, vamos lá, está acabando. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Ah, meus amados irmãos, se crerem, coloquem em prática a sua fé. Comece a segunda-feira, quem sabe hoje mesmo, diferente. Antes da lista de coisas para fazer, de coisas a resolver, coloque-se na presença de Deus. Agora, uma última aplicação fundamental. É a última mesmo, eu termino em 3 minutos no máximo. Conte com a ajuda dos seus irmãos para você desenvolver esse hábito da oração em 2018. Olha o texto lá que nós lemos durante o culto, não vou ler todo, só do verso 11 até o 13. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Agora preste atenção. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Pode ser que você comece motivado, mas depois de 3 dias, 1 semana, você já, puxa, esse negócio de oração não é comigo mesmo. Os braços dele se cansaram. Aí o que aconteceu? Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar. Então, Moisés está cansado. Peraí, é importante seu braço ficar levantado, porque a gente só tem vitória enquanto você está aí clamando a Deus. Então, peraí, vamos arrumar uma pedra. Não nos parece muito confortável, né? Mas é melhor do que ficar em pé. Arrumaram uma pedra lá, pum. Moisés sentou. Mas ainda tinha o problema dos braços. Quando eu fazia Kung Fu, na minha adolescência, juventude, um dos exercícios que a gente fazia, cadê o Luiz? O Luiz é ali, o Luiz é do Muay Thai, deve fazer lá também. Nós simplesmente ficávamos com o braço assim. Sim, uma sala com 50 alunos, todos com o braço assim. E o professor lá na frente com o braço cruzado. E tinha um relógio enorme assim na nossa frente. E ele ficava. E quem descesse o braço, tinha um aluno que era de apoio do professor, ele tinha um bambu na mão. E quando o braço de um aluno começava a baixar, ele tomava literalmente uma bambuzada na perna, na coxa. Coisas de arte marcial, coisas de oriental, mas vou dizer para vocês, funcionava, viu? Mas era uma dor insuportável. Você ficar 10, 15 minutos sem poder baixar os braços. Moisés estava passando por isso. Começa a dar cãibra. Você começa a quase desfalecer. Então Arão e Hur encontraram uma pedra e um de cada lado mantiveram as mãos deles erguidas. Então, literalmente, pegou aqui no braço, talvez no ombro, no cotovelo, sei lá onde que eles pegaram, um de um lado, pum, o outro do outro. Foi difícil para eles também, porque para manter o braço de Moisés erguido, eles também tinham que manter os braços deles meio que erguidos. Israel só teve vitória, o povo de Israel só teve a vitória, porque as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol.
Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Que em 2018, em todas as áreas da sua vida, você pense na oração, mas não no sentido de eu preciso saber mais sobre oração. Você não precisa saber mais sobre oração, você precisa orar. Pastor, esse livro aí que o senhor citou deve ser legal, hein? Ocupado demais para deixar de orar. Posso comprar? Não. Vai orar. Pastor, me dá todos os textos bíblicos que falam sobre oração. Isso sim, isso eu dou. Deixa eu ler o livro do Tim Keller sobre oração, do Bill Hybels sobre oração, do Paul Young sobre oração, um excelente livro também. Não. Não leia. Pelo menos por hora. Comece a orar. Comece a orar. Aí daqui 1 mês, 2 meses, se você quiser ler, leia para te ajudar. Mas coloque em prática. Deus vai se revelar a você na prática, não na teoria. O maior benefício de uma vida, vou repetir, só para enfatizar. O maior benefício de uma vida de oração é você ter intimidade com Deus. Então, 2018, mãos erguidas, joelho no chão. Mãos erguidas, joelho no chão. Mãos erguidas dói. Dá trabalho. Minha natureza pecaminosa não quer que eu faça isso. Então vamos juntos, como igreja. Arão e Ura ali, né? Todos nós, vamos juntos, como igreja, orar mais e ver o poder e a paz de Deus agindo em nossas vidas. Isso ocorre no culto, isso ocorre no discipulado nos lares, isso ocorre na escola dominical, isso ocorre nas visitas, isso ocorre nos aconselhamentos, isso ocorre até pela internet. Vamos juntos, para nós orarmos juntos e vermos uma transformação nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Amém?